Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023. O ano é 1964. 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Trazemos aqui a entrevistada Cássia Antonieta Teixeira Paim, antiga coordenadora regional de educação da 23ª CRE. O primeiro mandato era delegada da educação, de 1995 a 1999, e o segundo mandato, de 2002 a 2006, era coordenadora regional de educação. Sumário 1. Vídeo inicial 2. Certidão da 23ª CRE e organograma 3. Entrevista com Cássia Antonieta Teixeira Paim, 1995 a 1999 e 2002 a 2006. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, aqui do extremo sul do Brasil para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Então, estamos aqui para mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, do canal YouTube HL História Legal, com o episódio número 3 da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Então, o que trazemos hoje nesse episódio é a surpreendente entrevista da professora Cássia Antonieta. Isso mesmo, um nome impressionante, tão impressionante quanto a entrevista que nós tivemos com ela. Muito aberta a todos os temas importantes, temas sérios, que vocês vão poder pensar, aprofundar um pouquinho os assuntos sobre a educação. Com uma pessoa que teve 2 mandatos, né, na Coordenadoria Regional de Educação. Em 1997, ela era delegada de educação. E em 2003, quando retornou para o segundo mandato, ela era coordenadora regional de educação. Então, foi delegada, foi coordenadora, 2 momentos diferentes. Então, aí a gente pergunta para a professora Cássia, qual a diferença? Houve diferença? Vocês vão saber se acompanhar esse vídeo até o final. É muito importante esse vídeo, muito interessante. Acabamos nos aprofundando, entrando por temas bem difíceis, né? Que dificilmente a gente comenta, né? Para evitar transtornos. Mas não poderíamos fechar, né? Esse é o último episódio da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. E após, então, esse último episódio da coordenadoria, nós teremos aí uns 2 ou 3 episódios sobre o CEPERS, que é o Sindicato dos Professores, né? Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, que é um organismo social que luta, né, pela valorização dos profissionais da educação. Professores, funcionários, todas as pessoas que trabalham com a educação, né? Então, nós teremos aí a entrevista do professor Renato Claro de Lima, que foi fundador do CEPERS, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, e teremos também o entrevistado, o professor Osmar, que foi entrevistado
pela Escola Técnica Bernardina Padilha, onde ele iniciou, né, praticamente foi um dos fundadores, né, claro, através dos trâmites legais, e enfim, né, vocês sabem como é que funciona. Mas foi o desbravador do curso da eletromecânica na Escola Bernardina Rodrigues Padilha. E agora ele volta como uma pessoa atuantíssima no CEPES, né, no Centro, né, dos Profissionais da Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essa websérie ela irá se encerrar com esse papel desse organismo social importantíssimo pela luta da valorização profissional dos professores. Não poderia ser diferente, né? Não poderia deixarmos de trazer a história do CEPES através das falas do seu fundador, Renato Claro de Lima, do professor Osmar, e talvez tenhamos, né, depoimento de professoras também. Ainda estamos alinhando, porque tudo depende dos compromissos, da disponibilidade das professoras, e nós estamos dialogando para ver se conseguimos encaixá-las também, né, com muito prazer, né, a essa questão da luta pela valorização dos professores, que é uma luta desde os primórdios e que se faz jus e que precisa, né? E que não pode morrer. A luta pelos direitos dessa classe e de nenhuma outra pode morrer, né? Nós todos trabalhamos em diferentes setores, mas é um setor que tem sido desvalorizado historicamente. Por isso, não podemos deixar de trazer esse tópico, a valorização do profissional da educação, em uma websérie, a Educação nos Campos de Cima da Serra, que se diz uma websérie séria, que traz aí uma tese que nós mostramos para vocês, a importância da educação e que jamais podemos fechar escolas e que jamais podemos fechar as coordenadorias regionais de educação. Por quê? Isso também é um tema tratado na entrevista com a professora Cássia. Não podemos fechar as coordenadorias regionais de educação, por quê? É cabide de emprego? Já antecipo, não é cabide de emprego. É necessário. A educação é um tema profundo, é um tema sério, diz respeito a nós seres humanos, ao nosso crescimento pessoal, ao nosso amadurecimento pessoal. Cada um e todos têm direito à educação, crianças, jovens e adultos que não tiveram oportunidades. Todos têm direito a uma educação de qualidade. É isso que está nos discursos políticos e é isso que nós precisamos realmente solidificar na sociedade. Nós precisamos solidificar o direito a acessar uma educação de qualidade. Esse direito está na Constituição para crianças, jovens e adultos. Na Constituição não dá só às crianças, não. Todos têm direito a acesso à educação. Isso é a nossa Constituição de 1988, que tantas pessoas criticam, mas que fora do país é reconhecida como um dos melhores textos de Constituição. Basta a gente cumprir. Basta a gente pegar essa Constituição, ler, entender, interpretar e cumprir. Né? Porque isso, a nossa Constituição, ela é muito democrática e ela prevê os direitos e garantias individuais do ser humano, ou seja, nós todos, crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, todos
todos têm seus direitos resguardados na Constituição de 1988. Outro tema que chegamos a tocar com a professora Cássia foi sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que muitas pessoas criticam, mas quem critica é porque não conhece o que é educação, não conhece profundamente a educação. A BNCC prevê o desenvolvimento das habilidades e competências das crianças, dos jovens e dos adultos através dos conteúdos, das práticas educativas que são trazidas após muito estudo, há vários estudiosos, não interessa a qualificação que os partidos trazem aos profissionais. Esses profissionais, quando estudaram sobre educação, não estavam determinando partido, estavam sim com afinco a estudar o que desenvolve o ser humano, o desenvolvimento do ser humano, né? Como ser humano, um ser humano que tem que ser sociável, porque não é possível que o ser humano não consiga viver em sociedade. O ser humano tem que ser sociável. Gentileza gera gentileza. Se você é gentil comigo, eu sairei sorrindo, ficarei feliz e agradecida. Agora, se você me ofender, eu ficarei ofendida, às vezes na maioria das vezes eu não revido, né? Porque fico pensando, vai acabar entendendo que não tinha razão, né? Mas, muitas vezes, as pessoas, e até eu mesma, acabo revidando, né? No dia a dia. Você se irrita, você se sente injustiçado e você tem o direito de dizer que foi injustiçado. Você não tem dever de se calar frente às violências psicológicas que você vive diariamente. Então, a educação também diz respeito a ensinar as pessoas a se defender das violências diárias que sofrem. Seja violência física, psicológica, e a psicológica é a que mais causa danos, porque causa danos mentais, emocionais, nas crianças, nos jovens, nos adultos, nos idosos, em todos nós, né? E essas violências psicológicas dificilmente são postas, abertas à sociedade, são demonstradas. Ela é mais sutil, passa muitas vezes desapercebida, né? Mas tem pessoas que praticam a violência psíquica diariamente com seus parentes, com seus filhos, com seus netos, com todos nós. Então, a educação tem esse papel fundamental de desenvolver habilidades e competências para que o ser humano, nós seres humanos, tenhamos uma inteligência emocional para vir a conviver, para poder permitir a convivência em sociedade. Porque senão nós acabaremos entrando em guerra, como todas essas guerras que estão tendo devido à falta de inteligência emocional de seres humanos, adultos, já idosos até, e que se perderam pelo caminho. Esqueceram do diálogo, esqueceram da generosidade, da solidariedade, de diversas coisas. Essas pessoas perderam a noção. Esse tempo de guerra que nós estamos vivendo, que é praticamente uma guerra mundial e pode se transformar mesmo numa guerra mais ostensiva, ela já é uma guerra mundial, mas ela pode se tornar mais ofensiva e extensiva. Ela pode se espalhar, né, por todo o globo da forma como está sendo administrada. Pessoas que cruzam os braços
não fazem nada, esperam acontecer as invasões, né? A falta de respeito aos direitos humanos, e tudo poderá ser perdido com isso. Não vai se ganhar nada com essa voracidade por monopolizar energia, numerários e tudo mais. Não vai ter um final feliz. Não vai haver um final feliz se nós não nos conscientizarmos e cada um cumprir o seu papel, começando nas pequenas comunidades, no bairro, começando do pequeno para expandir para o maior. Nós temos a obrigação, dentro da educação, do setor educativo, de apaziguar os ânimos, de educar para a solidariedade, como nós viemos trazendo no conto de 1972, As Aventuras de Rubim Natura Marno, a cooperação, a amizade, a coragem de enfrentar os problemas, né? Mas a solidariedade, a fraternidade, ajudar os amigos, promover o bem-estar das pessoas, a saúde. Olha, nós temos trazido nesse canal temas importantíssimos, principalmente nessa websérie Educação nos Campos de Cima da Serra. Nós queremos agradecer desde já a todos os entrevistados, todos, professores, diretores, alunos, funcionários, todos que se dedicaram em algum momento para fornecer para nós o seu depoimento. Nós queríamos agradecer, assim, deixar um imenso abraço a essas pessoas que trouxeram o seu passado, a sua experiência, as suas atitudes, a sua reflexão, a sua história, as suas ideias, as suas inovações para essa websérie, A Educação nos Campos de Cima da Serra. É com imenso orgulho que eu estou encerrando essa websérie, com apenas mais os episódios agora do CPERS, né? Da 23ª estamos encerrando nesse terceiro episódio, que foi surpreendente esses 3 episódios. A cada episódio nós estamos descobrindo coisas mais importantes, mais interessantes, e mais agora nesse último episódio, na entrevista da professora, nós acabamos adentrando por temas um pouco mais doloridos, mas que não podemos deixar de mencionar. Como a educação sexual nas escolas. Ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer de forma adequada. Ninguém está instigando como a gente diz, deturpar a educação sexual, mas uma educação sexual para ensinar a criança a poder defender o seu corpo, a poder impedir, mesmo que de forma, se ela tiver condições, que depende do tipo da agressão, né? Se ela tiver condições de não deixar a pessoa se aproximar para determinados eventos, vamos dizer assim, já é um passo, já é uma defesa, né? E se ela não conseguir, mas que pelo menos ela saiba o que está acontecendo, né? Então é uma educação para a prevenção de doenças, é uma educação sexual para a criança entender que o seu corpo precisa ser protegido, para ela entender que existem pessoas que podem fazer mal a ela, para ela não ser tão ingênua e acabar caindo em verdadeiros contos de fada via internet e acabar fazendo coisas que venham a traumatizá-la e até se arrepender futuramente. Então, esse episódio a gente entrou por algumas sequelas da educação,
com a imensa colaboração da professora Cássia, que foi aberta a isto, uma pessoa preparada, uma pessoa que trabalhou muito pela educação, que teve muito contato com as escolas e também com a Secretaria de Educação, e que conhece todos os trâmites legais, que participou de restauração de escolas, de reconstrução, de construção. É uma pessoa preparada. Emocionalmente, a gente percebe, tem uma educação emocional, ela tem um preparo emocional. Então, ela se sentiu aberta para discutirmos questões profundas e doloridas do magistério público estadual, e quero que vocês assistam a essa entrevista com menos olhar de criticidade duvidosa e um olhar crítico para o bem, para o benefício da educação. E não simplesmente para apontar e dizer, falaram isso, falaram aquilo. Não. Fofoca não cabe na educação. Fofoca é para público leigo, que não sabe, não é profissional da educação. Fofoca é para quem não é profissional. Fofoca é para quem não tem o que fazer. Agora, olhar, aquele olhar crítico para restaurar a educação, restaurar, reativar coisas que morreram, coisas boas, e inovar coisas que surgiram e que podem ser agregadas. Olhem com esse olhar para a nossa websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, não somente para essa entrevista com a professora Cássia, mas todas as entrevistas que nós fizemos, são mais de 50 vídeos. Mais de 50 vídeos, um trabalho sério, determinado. Muitos momentos pensamos em abandoná-lo, mas fomos persistentes, conseguimos ir até o final. Atravessamos cada obstáculo, persistimos, passamos pelas burocracias, aguentamos 6 meses ano passado pelos trâmites legais, mas conseguimos. Conseguimos todos os trâmites legais para que não embargasse essa websérie que pretende fazer um diálogo sério sobre a educação. Trazer à sociedade uma maior visibilidade às escolas, aos professores, aos profissionais da educação. Que essa websérie sirva de exemplo, que saia aqui do sul do Brasil, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, Campos de Cima da Serra, para o restante do planetinha. Que sirva de exemplo sobre um diálogo com alunos, professores, diretores, profissionais da educação no geral, supervisores, funcionários que tiveram a humildade de nos receber e de se abrir e de contar. E nós tivemos a honra de receber todos esses convidados. Aquelas pessoas que não tiveram coragem de enfrentar as câmeras e contar a sua história, nós respeitamos. Respeitamos muito, porque existe um grande desafio psicoemocional para enfrentar as câmeras. Existe um grande desafio. Essas pessoas passaram por traumas, essas pessoas passaram por uma educação que às vezes não era a sonhada, passaram às vezes por processos em família, ou às vezes não tem em família, enfim. Se elas não quiserem nos dar o depoimento, elas têm toda a razão do mundo, têm os seus motivos, e nós respeitamos muito.
e deixando um grande abraço a essas pessoas, que elas consigam assistir a esses vídeos e nós deixamos o nosso carinho a elas também. Porque elas também construíram essa história. Elas só não tiveram coragem de se abrir e de contar as suas histórias. Sabe lá o quão tristes não eram, né? Ou, de repente, era tão feliz que não quis estragar, quis ficar com uma boa lembrança. Tinha medo de estragar aquela linda e doce lembrança dos seus dias no magistério. Fica o nosso abraço, o nosso agradecimento, mesmo que não tenha ido para o websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, do canal YouTube HL História Legal. As suas histórias me comoveram. Mesmo tendo servido de justificativa para não adentrar, né, para não dar esse passo. Mas nós entendemos. Nos tocou profundamente a sua história. Você que não conseguiu abrir as portas, ou você não conseguiu contar a sua história em relação à educação, nós agradecemos a coragem de nos confidenciar algumas coisas. E o seu segredo está guardado aqui no canal YouTube HL História Legal. Comprometido com a verdade, mas somente com respeito. Não obrigamos ninguém a contar a sua história. As histórias que são contadas são todas autorizadas. E isso é ética. É o que nós trazemos no nosso canal. A eticidade. A ética. O que é ética? É respeito, consideração. E não guardamos mágoa nenhuma de ninguém. Quero agradecer a todos, mas a todos mesmo, antecipadamente, né? Não esqueça que vai ter mais os episódios do CPERS, que serão muito interessantes e importantes, não só para a nossa classe, mas para todos os outros profissionais, mesmo os não envolvidos com a educação, que querem entender a educação. Por que a educação é um setor tão importante e tão menosprezado? Não podemos dizer que é só no nosso país. Tem muitos países no mundo todo que menosprezam a educação. Por que será? Será que é para a gente ficar à mercê de conquistadores, de usurpadores, de pessoas que estão pensando somente em ter, não estão pensando no ser, né? Então, fica aí essa questão. O nosso cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. Amizade é gratidão. As aventuras de Rubim, Natur e Marno. Venha conosco. Quarto livro. Comunicação e expressão. Ensino de primeiro grau. Editora Elias S.A. Página 92/93, São Paulo, São Paulo, 1972. Então, os números do canal, bem rapidamente, nós estamos caminhando para as 13 mil visualizações. O canal está com 12.743 visualizações. Estamos caminhando para as 900 horas exibidas. Está com 843,2 horas exibidas e 240 inscritos, né? Nós queremos pelo menos duplicar esses inscritos. E isso nós pedimos a ajuda de vocês, né? Porque para o canal ser monetizado, para que as suas despesas, para que ele possa se autossustentar, para que ele seja sustentável, né? Ele precisa de mais inscritos. Então, nos ajude
aperta o dedinho lá, inscreva-se. Aí vai aparecer entrar com o Google, clica ali entrar com o Google, certo? Isso é o se inscrever. Quando eu digo se inscreva, é clicar, inscreva-se aqui. Clicar, entrar com o Google. Pronto. Você está ajudando o nosso canal sem gastar nenhum centavo da parte mais sensível do seu corpo, que é o bolso. Isso que dizia um professor de teoria, não era teoria, era história econômica, na Faculdade de Administração, na Uniplac, dos anos 1986 a 1989, onde eu me formei em Administração de Empresas em 1989. E aí, então, vamos para o conto, né, do Rubim Natur e Marno, que vem com uma história bem curtinha. Amizade é gratidão. Marno descansara os remos e olhava o sol. Lembram que o Marno é aquele que eu gosto do mar. Já vem o nome dele, vem de mar, né? Marno. Descansara os remos e olhava o sol, que começava a surgir colorindo o céu de dourado. Todo é amarelo aqui, por causa das cores da Coordenadoria Regional de Educação, na década de 70, até hoje os móveis são, né? Então, dourado, lembra o sol, né? Toda a sua atenção se concentrava no reflexo do sol na água. Lembrem a água do mar. Custou mesmo a perceber o barco pequeno que a alguma distância flutuava ao sabor das ondas. Uau! Esperou algum tempo, mas não obteve nenhuma resposta aos sinais que fazia. Resolveu aproximar-se, pois percebera claramente a figura de um homem abaixado junto ao mastro. Um trapo alaranjado, única sobra da vela e pedaços de corda pendurados davam ao quadro um aspecto desolador. Conseguiu com algum esforço amarrar o barco à sua embarcação. Pulou para junto do homem e verificou que estava vivo, mas respirava com muita dificuldade. Olhando aquele rosto queimado, os lábios cortados, reconheceu imediatamente o velho lobo, o pescador que certa vez impedira que seu pai fosse devorado pelos tubarões. Marno sentia pelo velho um carinho muito especial e, vendo-o em tão deplorável estado, não mediu esforços para fazê-lo recobrar a consciência. Lupo pôs-se então a narrar o que havia acontecido até o momento em que perdera os sentidos. Durante a pescaria, um forte vento afastou-me do litoral. Seguiu-se então uma calmaria completa que impossibilitou o movimento da embarcação. Minhas provisões começaram a escassear. Os dias se prolongavam e sentia-se pela fome e pela sede. Desesperava-me ao sentir sobre mim o calor abrasador do sol, até que tudo escureceu à minha volta. Marno tratou-o carinhosamente e reparou seu barco danificado. O menino estava feliz por ter ajudado aquele homem que, arriscando sua própria vida, salvara seu pai. Muito bem, então amizade é gratidão. O Marno encontrou o velho amigo do seu pai, que o salvou dos tubarões, né, de ser devorado por tubarões, e ele, estando em péssimas condições no mar, ele o resgatou e o ajudou, né? Muito interessante essa história do Rubim, Natur e Marno, né? A cada episódio a gente traz um dos personagens, né, Rubim, Natur e Marno. Muito interessante. Então, fiquem com mais um vídeo do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um grande abraço a todos vocês. Certidão de nascimento da 23ª Coordenadoria Regional de Educação.
Então, nós adotamos aqui como a certidão de nascimento o documento certidão de transição. Transcrição número 61.689. Vacaria, 15 de julho de 2014. É a revisão, então, dessa certidão. Certifico a pedido de parte interessada que, revendo o arquivo deste serviço registral imobiliário, encontrei a transcrição, número 61.689, folhas 195, livro 3AR, em data de 10 de janeiro de 1972, em nome de governo do Estado do Rio Grande do Sul, adquirido da Prefeitura Municipal de Vacaria, por escritura pública de doação de 31 de dezembro de 1971. Livro 35, folhas 76 e 77, pelo escrivão designado José Alves da Costa de Pinhal da Serra, relativo a um terreno urbano, as ruas Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos e 3 de dezembro, nesta cidade, com área de 20.000 metros quadrados, confrontando ao norte com a rua Borges de Medeiros, ao sul com a rua Júlio de Castilhos, a leste com a rua 3 de dezembro e a oeste com o terreno da vendedora Mitra Diocesana de Vacaria e com terrenos de Fiorenzo Paganella, RA 59.426, livro 3, folha 113, valor 50.000 cruzeiros, condições. O imóvel objeto dessa transcrição foi doado ao patrimônio do Estado de conformidade com a Lei 740, de 18 de setembro de 1970, para nele ser construído um ginásio polivalente. José Walter Douzan, oficial, o referido é verdade do fé. Vacaria, 15 de julho de 2014. Então, aqui nós vemos que ele confronta, né, esse terreno imenso de 20.000 metros quadrados com a rua Borges de Medeiros, a Júlio de Castilhos, a 3 de dezembro, sendo que a oeste com os terrenos da vendedora Mitra Diocesana de Vacaria e com terrenos de Fiorenzo Paganella. Então, aí nós temos, né, que foi adquirido da Prefeitura Municipal por escritura pública, né, de doação em 71. Então, a Prefeitura doou para o Estado do Rio Grande do Sul para que pudesse ser construída a escola polivalente, né, que era o ginásio polivalente, escola de área de Vacaria, né, e posteriormente, nos fundos do polivalente, foi construído o prédio atual da 23ª Coordenadoria, que passou a ser a sede própria da 23ª CRE, né? Então, né, nós queremos aqui, né, mostrar que esse terreno foi doado da Prefeitura Municipal para o Estado, porque a escola diária de Vacaria, o polivalente, é do Estado. E nos fundos do polivalente foi construído o prédio da 23ª CRE, que é a Coordenadoria Regional do Estado, né? Então, aí nós temos como se fosse a certidão de nascimento tanto da 23ª como da Escola Diária de Vacaria, atual Instituto Estadual Irmão Getúlio. Organograma 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Então, aqui nós temos o organograma com todas as funções
né, da Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, mas o desenho provavelmente é de todas as coordenadorias, porque o desenho, as funções, vêm da Secretaria de Educação. Então é administrado pela coordenadora em cada coordenadoria, em cada região onde tem a sua coordenadoria regional, é administrado pela coordenadora, né? Então, vamos começar a descrever o organograma. Então, nós temos como a chefe maior a Giovana Rissardi, que é a coordenadora regional de educação atual. Então, ela é o cargo máximo, é a chefe, né, da coordenadoria, é a pessoa que administra, né? Ela está na sua atual gestão. Muito bem. Então, descendo imediatamente após a Giovana, que tem o cargo de coordenadora regional de educação, nós temos o núcleo de gestão educacional e o núcleo de assessoria técnica da CRE. Então, à esquerda, nós temos o núcleo de gestão educacional, que tem uma equipe, né? Então, essa equipe é composta pela Adriana Alves, que tem as seguintes funções. Ela é coordenadora do núcleo de gestão educacional. A Suzete Osmarini, que vem logo abaixo da Adriana Alves, ela tem a sua ocupação como equipe de mediadores de gestão educacional. Então, ela faz a parte de mediação da gestão educacional. À direita, nós temos esses coraçõezinhos, né, que assessoram o núcleo de assessoria técnica da CRE. Nesses coraçõezinhos, à direita, nós temos análise de dados que é feita pela Adriana Giacomelli. A comunicação social, que é feita pela Anne. O jurídico, que é feito pela Ângela Amarante. Logo abaixo, nós temos 3 cargos: a Suzana, a Gilmara e a Heloísa. A Suzana é da divisão de gestão de pessoas, que é a primeira à esquerda. A do centro, que é a Gilmara, divisão de gestão pedagógica. E a da direita, a Heloísa, é a coordenadora adjunta da educação. Então, a coordenadora adjunta da educação é a substituta, em alguns casos, quando se ausenta a coordenadora regional de educação, que é a Giovana Rissardi, se ela precisa ir a Porto Alegre em reuniões na Secretaria de Educação do Estado, isso acontece muito, aí assume a Heloísa, que é a coordenadora adjunta de educação. Tem que ter uma substituta legal até para assinar documentos que professores e alunos necessitem. Então, esses 3 setores aqui, que são fundamentais, a divisão de gestão de pessoas, que é o antigo recursos humanos, a divisão de gestão pedagógica, que é o antigo setor pedagógico, é o coração da CRE, por isso está no meio, e a coordenadora, então, adjunta. Abaixo da Gilmara, que é a divisão de gestão pedagógica, então, dentro do setor pedagógico, trabalham as seguintes pessoas. Iniciando, então, pela esquerda, nós temos a Suzana. Aliás, desculpe, me enganei. Nós temos a Cassandra, tá? A Cassandra é representada por um círculo azul abaixo da Gilmara e ao lado estão as suas funções, que eu
me admirei muito porque é muita coisa para uma única pessoa, né? A gente sabe que a máquina foi enxugada ao longo dos tempos. Vocês ouvirão a nossa entrevistada, a professora Cássia Antonieta, e vocês verão que realmente a máquina foi muito enxugada. E aqui dá para se ter uma ideia nesse organograma. Olha só, a Cassandra tem que dar conta do alfabetiza Tchê. Alfabetiza Tchê, está ligado à alfabetização. Renalfa, sinceramente, eu não sei dizer, mas tem a ver com alfabetização, porque alfa, né, termina em alfa, acho que é renascer a alfabetização, fazer com que se renasça, né, que a alfabetização está passando por alguns percalços. Aprende mais, circuito 360, diálogos socioemocionais, educação antirracista, elefante letrado, tudo ligado à alfabetização. Escola das adolescências, aí já vem a parte dos adolescentes, né? Escola melhor, sociedade melhor. Também é um outro programa que tem na CRE. Nossa, é bem complexo isso aqui, bem complexo. Eu trabalhei em uma coordenadoria e tinha uma pessoa que só cuidava dessa escola melhor, sociedade melhor. Agora não sei como está, né? 4 anos aposentada, mais um que eu fiquei nessa. Há 5 anos atrás, agora pode ter sido aglutinado, como está aqui, né? Como está aqui na 23ª. Escolas criativas, Hackchê, ou Hackchê, eu acredito que ele se originou do hackathon, que é ligado a projetos, é uma prática, né? Que se faz, que é ligado é uma prática japonesa ligada a projetos. Líderes estudantis, então também a Cassandra trata com os líderes estudantis, provavelmente ligada à UVS, por exemplo, que está sendo reativada. O ProERD, que eu acredito que é aquele projeto ligado à drogatização, o antidrogatização, e projetos de vida, né, que é um tema ligado ao ensino médio. Olha, e que atualmente projetos de vida também tem no ensino fundamental. Então, tem ensino fundamental, ensino médio. Eu acho muita coisa para Cassandra, não sei como é que ela dá conta, né? Mas é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, tudo, né, o que foi inventado aqui, talvez para dar um novo know-how à alfabetização, mas também, né, atende toda a parte da alfabetização, até ali no elefante letrado, mas também ela atende a parte da adolescência, dos adolescentes, dos programas direcionados ao ensino médio. Eu acho muita coisa, muita coisa. Enfim, quem sou eu, né? Estou registrando. Ao lado, então, da Cassandra, no lado direito, tem a Beth. A Beth é analista, bibliotecária e também cuida do Alfabetiza Tchê, que também está ligado à alfabetização, e assessora do GERGS, né? Assessora do GERGS. Nossa, eu me lembro na segunda CRE que tinha uma dupla que cuidavam só da parte do GERGS, porque são aqueles jogos estaduais, né, em nível estadual, por isso GERGS, né? Os Jogos Estaduais do Rio Grande do Sul, que é uma competição estadual. Isso aqui dá muito trabalho, né? Então, temos aqui a Beth com uma parte ligada à alfabetização. Como bibliotecária, ela vai administrar toda a parte dos livros que vem do governo federal, PLD, né? Se eu não me engano, é PLD. E mais analista, daí eu não sei essas análises do que seria. Mas é muita função. Eu vejo como eu sou formada em administração de empresas, eu observo assim que é muita coisa. Então, descrevemos então todas as funções da Cassandra e da Beth.
Aí nós vamos aqui para baixo da Cassandra à esquerda, tem a Tássia, que está num círculo cor-de-rosa. E ela cuida da assessoria de educação profissional e técnica. É um setor bastante grande, porque atende as escolas técnicas. Aqui em Vacaria nós temos a escola Bernardino Rodrigues Padilha, que é uma imensa escola. Então, ela atende assim das demandas ligadas a essa escola, né, em nível de necessidades junto à SEDUC, né? Então, é bastante trabalhoso, né? Eu conheci bem o setor, vi minhas colegas trabalhando nisso. Então, ao lado da Thaísa, nós temos a Maristela, num círculo cor-de-rosa também à direita, que ela é a Maristela da assessoria de modalidades, ensino médio tempo integral, educação de jovens e adultos e educação de jovens e adultos técnica, parte técnica, né? Então, que é um EJA diferenciado que se propõe a uma modalidade técnica a tornar os alunos técnicos, né? Então, é bastante trabalho aqui. Ensino médio tempo integral, atende todas as escolas que tiver ensino médio tempo integral, todas as escolas que tenham educação de jovens e adultos e a escola que tem educação de jovens e adultos técnico, né? Muito bem. É bem trabalhoso mesmo e a máquina foi bastante enxugada nos últimos anos. Depois nós temos o círculo verde à esquerda, com a Vivian. A sua função é a assessora de acompanhamentos pedagógicos. Deve envolver bastante coisa, porque só tem o título ali, assessora de acompanhamentos pedagógicos, deve ter uma série de coisas ligadas ao ensino fundamental e médio. Ao lado da Vivian, num círculo verde, tem a Sara, que é assessora também de acompanhamentos pedagógicos. Então, provavelmente é uma dupla que trabalha junto com assessoria pedagógica, né? Pode ser que uma se dirija mais ao ensino médio e a outra mais ao ensino fundamental. Não sei como está essa questão. Não aparece aqui no organograma, mas provavelmente seja, pela minha experiência na segunda CRE, nós tínhamos duas equipes. Uma equipe se direcionava a assessorar o, o pedagógico no sentido do ensino médio, era de onde eu fazia parte, né, a equipe pedagógica do ensino médio, e a outra equipe do ensino fundamental. Enfim. Voltando para o lado esquerdo, nós temos ali a Ana Maria num círculo rosa e no quadrado lilás está sua função assessora de modalidades educação campo e educação, tá? A educação no campo se refere a escolas do campo. Não sei se ainda tem nessa região, talvez tenha algumas. E a educação especial, né? A educação especial que hoje, através da inclusão, vão para as mesmas escolas, mas tem as suas especificidades, deve ter sala de recursos, né? Então, isso tem que ter um assessoramento como já diz o nome, especial, né? E a educação do campo também, porque é uma coisa que fica fora da cidade, é toda uma modalidade diferenciada, né? E voltando para a direita, nós temos a Irene no círculo cor-de-rosa, e no retângulo cor-de-rosa nós temos a função dela, que é equipe de cuidado e bem-estar escolar, educação especial, Bolsa Família e FICAI. Então, equipe de cuidado e bem-estar escolar é uma função. Educação especial é outra função. Bolsa Família é outra função. E FICAI é outra função. Eu acredito que aqui, como ela tem educação especial igual a Ana Maria, elas devem trabalhar em dupla,
né, a relativa à educação especial? Acredito que sim. Não necessariamente seja, mas fico imaginando que sim. A Bolsa Família é uma questão e a FICAI é outra. A FICAI é uma ficha que ela controla toda a evasão escolar. Dá bastante trabalho fazer, é totalmente observada as faltas dos alunos, são muitos alunos aqui nos campos de cima da serra, e tem que entender que elas atendem a todas as escolas, são 9 municípios que essa coordenadoria atende. Então, essas profissionais que estão com excesso de funções, elas atendem a toda a região, 9 municípios. Não são só as escolas de Vacaria, elas atendem a 9 municípios. Então, eu penso que a máquina foi extremamente ficou extremamente enxuta e acredito que tem algumas pessoas que estão sobrecarregadas no setor, principalmente aqui nesse setor pedagógico. Eu acredito que sim, que é bem complicado. O setor pedagógico aqui está bem sobrecarregado, porque tem muitas nuances no pedagógico. É onde você organiza, né? Onde é feito, por exemplo, o calendário escolar do ano é todo conferido por essa equipe do pedagógico, né? O calendário escolar, todos os eventos são planejados pelo pedagógico, todos os eventos, as formações de professores, se vai ter, se não vai ter, conferir se vai ter nas escolas, e tem que ter, é obrigatório, tem um número X de formação pedagógica que os professores têm que ter. Então, assim, é bem trabalhoso. É bem trabalhoso esse trabalho feito, realizado para gerir as escolas de todos os campos, aqui de todo o campo, Campos de Cima da Serra, né? 23ª se refere a Campos de Cima da Serra, 9 municípios. Não é só Vacaria. Vacaria é a rainha do Planalto, né? Como dizia José Fernandes de Oliveira. Ela é a rainha do Planalto. Então, a 23ª está sediada na rainha do Planalto. Todos os outros municípios que estão à sua volta são atendidos pela 23ª CRE, que está na rainha do Planalto. Sujeitos da história: Cássia Antonieta Teixeira Paim, 73 anos, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estudou no Colégio São José Macaria de 1ª a 5ª série. Na Escola Santa Francisca Xavier Cabrini, das Freiras Francesas, em Caxias do Sul, por 2 anos, a 6ª e a 7ª série. No Colégio São Francisco, Vacaria fez comércio no ensino médio. Então, no ensino médio, eles tinham um curso que se chamava comércio. Então, é um técnico, né? Um técnico de comércio. Graduou-se na FALEV Vacaria em letras, português e inglês, e pós-graduação em literatura na língua brasileira na Universidade de Caxias do Sul, Universidade de São Paulo. Então, havia um convênio entre a UX de Caxias do Sul e a Universidade de São Paulo, onde a professora Cássia Antonieta fez a pós-graduação em literatura na língua brasileira. Cássia Antonieta Teixeira Paim, antiga coordenadora regional de educação, 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, nós estamos aqui na casa da professora Cássia para entrevistá-la sobre a 23ª Coordenadoria Regional de Educação. No tempo em que ela era, num primeiro mandato, ela era delegada de educação e após passou a ser coordenadora da educação. Professora, por favor, identifique-se. Meu nome é Cássia Antonieta Teixeira Paim, sou professora aposentada
e estive à frente da Delegacia Regional de Educação no ano de 1995. Muito bem. Qual é a sua formação? O que a senhora se formou? Eu fiz letras, português e inglês, e depois fiz pós-graduação em literatura da língua portuguesa. Então, o que a senhora poderia nos contar primeiramente como a senhora entrou, como começou a atuar no Estado? Eu entrei no Estado como concursada em 82. Aí eu permaneci no Estado até, acredito que no final de 86, e depois eu assumi a Secretaria Municipal de Educação. Aí fui convidada para atuar como delegada na 23ª CREA. Então, como secretária da Educação, qual era o seu papel? O que a senhora fazia? Primeiramente, eu fui secretária adjunta da professora Wanda Maria Salvati, e depois eu fui secretária titular da Secretaria Municipal de Educação. Saí da Secretaria Municipal de Educação para assumir como delegada a 23ª CREA. Muito bem. Então, quanto ao órgão que comanda a educação, Coordenadoria Regional de Educação, antiga Delegacia de Educação, qual é a lembrança que a senhora tem da Delegacia de Educação? Eu poderia dizer que foram assim muitos desafios, muito trabalho. A abrangência da 23ª é grande, inclui 8 municípios, me parece. Fazem 22 anos que eu me aposentei, então alguma coisa assim eu posso... Agora são 9. Mas tudo bem, tudo ok. Na época era 8, né? E a gente visitava os municípios periodicamente, a gente tinha uma relação muito boa de trabalho com os prefeitos também, que muito nos auxiliavam, porque se ocorria alguma coisa numa escola estadual, de falta de um professor, ou falta de uma merendeira, mesmo falta de um atendente, vamos dar um exemplo em São José dos Ausentes, e o Estado é mais tempo para você conseguir suprir essa vaga, eu me valia dos prefeitos, que eles me faziam uma cedência de um funcionário deles por um tempo determinado, até que a gente conseguisse suprir aquela falta, né? Fosse em que área precisasse. Quais foram os fatos que marcaram a sua atuação, primeiramente como delegada, na época que era Delegacia de Educação? Quais foram os fatos assim, que a senhora recorda, eventos, algum fato político ocorreu, ou alguma fundação de escola? O que a senhora lembra assim, da época da delegacia? No primeiro ano que a gente estava lá, a escola Ione Campos dos Santos estava numa situação bastante precária, era um prédio antigo, de madeira, e as professoras, éramos vizinhas, né? As diretoras, as professoras estavam sempre ali muito preocupadas com a situação da escola. E o governo também estava numa fase de contenção de despesas. E nós sentimos a necessidade de um prédio novo para o Ione Campos dos Santos. Então foi uma negociação bem grande, usamos na época o prefeito Palombini para, junto ao governo do estado, nos ajudar a fortalecer essa reivindicação, e fomos vitoriosas. Foi assim um momento de muita alegria, foi um momento assim, de superação, porque conseguimos realizar o anseio da direção e professores e pais, naturalmente, e alunos da Escola Ione dos Santos. Começamos a construção, eu acredito que quase na metade do governo. Daí o próximo governo... A senhora lembra mais ou menos o ano assim, que aconteceu? Isabel, eu sou bem... Mas é anos 80? Nós entramos lá em
95. Então, anos 90. então, provavelmente, 97, por aí, começamos a construção da E escola. ainda era Delegacia de Educação a designação. Ainda era Delegacia de Educação. Então até 97 ainda era. Ainda era. Eu não sei te precisar quando mudou, se foi logo depois que a gente saiu, né? Porque depois, em 2003, retornamos e daí já era Coordenadoria de Educação. Tanto é que a escola já estava praticamente pronta, faltava finalizar algum detalhe. E daí o próximo governo foi quem inaugurou. Mas a conquista então da foram construção... alguns anos até terminar essa construção do Ione Campos dos Santos. Sim. Nós contamos a história da escola, mas não havíamos ainda entrevistado a senhora, não sabíamos desse detalhe. Sim, então foi. é importante, assim, quem se interessa pela história dessa escola Ione Campos dos Santos, pode assistir os episódios e observar, então, renovar, né, essa contação de histórias com a sua informação. Eu acredito que tenha registrado lá na escola, porque daí nós não participamos como coordenadora da inauguração, porque ela foi entregue à comunidade já pelo próximo governo, mas quando saímos ela iniciou os trabalhos pronta, com a senhora, e estava praticamente quase pronta. Faltavam aqueles detalhes finais que é mais demorado em toda a construção, né? Mas é sempre uma grande conquista, né? Para uma coordenadora, para uma delegada de educação, é uma conquista conseguir construir uma nova escola, ou renovar, ou seja o que for. Né? Cada avanço, como a senhora falou, o Estado estava em contenção de despesas. Nós estamos em 2026 e o Estado continua em contenção de despesas. Então, para nós da educação, sempre houve um arroxo, né, em todos os sentidos. A senhora concorda com isso? Concordo com você. Né? Tanto da valorização dos profissionais, como também dessa aplicação nas escolas, né? Abrir uma escola, construir uma escola, renovar uma escola, vir livros. Reformar uma escola, isso, né? Que às vezes estava em precária situação e era mandado projetos, a gente ia lá para reforçar o pedido e sempre foi muito demorado. Esse processo para construir uma escola, eu trabalhei numa coordenadoria regional de educação. Na segunda CRI, a gente cita isso para mostrar que tem experiência, sabe o que acontece. Conhece, né? Sabe o que está acontecendo, mesmo que não fosse o meu setor. Né? Então, a gente lembra que os projetos para qualquer coisa que se vá fazer numa escola são muito demorados, né? Há uma burocracia muito grande, né? A senhora pode se considerar uma vitoriosa de conseguir construir essa escola no seu mandato, não conseguiu entregar, mas de conseguir construí-la. Isso é um grande feito, é um grande feito. É um grande feito porque não é fácil eles liberarem um projeto. Eu estive na segunda maior coordenadoria regional de educação, que fica em São Leopoldo, que atende 38 municípios. E eu me lembro da colega que era encarregada desse setor, que ela dizia, meu Deus, é uma novela, a gente não consegue aprovar um projeto. Às vezes é um simples aumento, às vezes é um banheiro que quer se construir e não se consegue a aprovação do projeto. Né? Não existe agilidade. Né? Não existe agilidade. As coisas são muito enroladas, muito demoradas. A senhora pode falar a sua opinião sobre isso. Quais são os percalços que a senhora passou nessa delegacia de educação quando a senhora queria agilizar alguma coisa que achava importante para a comunidade? Tu não tem outra coisa a não ser seguir o trâmite legal. Tu faz o projeto, o engenheiro responsável assina, a gente manda para Porto Alegre, a gente está sempre cobrando agilidade. Sempre foi difícil, né? Essa área de obras, de construção de escolas, de reformas, sempre foi muito complicada. A senhora pode considerar isso um grande desafio, então? Quais foram os seus desafios, além desse, como delegada e como coordenadora posteriormente? Diariamente você enfrenta, né, obstáculos, você tem que correr atrás. Eu lembro
que a primeira reunião que nós fomos em Porto Alegre, já como delegada, e eu acredito que foi lá tomamos posse em janeiro, acredito que foi lá em fevereiro, a gente foi com uma relação de professoras, de colegas, que algumas eu tinha convidado, e outras a gente ia convidar para trabalhar na delegacia, porque estava defasado. Umas se aposentaram, outras pediram redução de horário. Então a gente foi assim muito esperançosa de que pelo menos nos setores principais 2 funcionárias, né? Porque uma entra em licença, ou acontece alguma coisa, alguém tem que tocar o serviço. E o contrário, chegamos lá, como eu falei, era contenção de despesas, nos pediram para reduzir o número de funcionários da coordenadoria. Isso nos anos 2000 ou nos anos 90? 95. 95 já estavam reduzindo, né? Era assim, porque nos idos tempos, vamos dizer, né, a delegacia tinha um número grande de funcionários, né? Tipo de 70, 80, era um número bem considerável. E de lá para cá sempre foram reduzindo. Hoje eu não saberia te dizer como é que está, mas no tempo que nós administramos era muito reduzido o pessoal da delegacia. Olha, pelo que eu frequento ali, às vezes preciso de alguma coisa e tal, e tenho trabalhado com tudo está passando por ali. Foi um projeto que foi autorizado pela SEDUC, inclusive, esse meu projeto, a educação nos campos de cima da serra. E pelo que eu vejo, eu acredito que não tem mais do que 30 funcionários. Eu acredito que não. Eu acho que nesse aspecto é bem reduzido, eu não sei se tem 30, né? É que assim, é bastante gente no protocolo, porque passa todos os processos por ali, né? Mas tem toda a parte do pedagógico, que eu acredito que é o coração de uma coordenadoria de educação. A senhora define assim o pedagógico? Com certeza. O pedagógico é tudo, né? A senhora poderia explicar assim, como funciona o pedagógico para que pessoas leigas entendam que educar não é só aquela opiniãozinha que eles dão no YouTube direto, na época de política, denegrindo a imagem dos professores, né? Quem deveria usar esse termo já é meio ultrapassado. Mas, tirando a autoestima do professor, né? Olha, eu te diria que pedagógico é a alma da delegacia. Ela orienta os professores, ela recebe as orientações da Secretaria de Educação do Pedagógico e repassa. Ela visita as escolas dando um reforço onde precisa, uma orientação para os professores. Mas, como ali, a gente também, na época, né? Tinha toda a vida profissional do professor e nós tínhamos que ter assim, o máximo de responsabilidade, de cuidado no anotar, né, licenças, tratamentos, mudanças de classe. Eu não sei se você pegou essa época, mas era tudo manual, nós não utilizávamos. Sim, eu peguei, eu comecei em 2000, ainda era tudo manual. Então, eram fichas, né, que acompanhavam toda a carreira do professor, né. Nós tínhamos um plano de carreira, né, até pouco tempo aí, 2020, tiraram o nosso plano de carreira e nem fomos avaliados. Me desculpe citar minha história aqui, mas faz parte dela. Eu acho que faz parte, né, da história e da educação. Então, assim, né? quando eu me aposentei, eu perdi 20 horas de convocação. E eu tinha mais de 10 anos essa convocação. Então, assim, a senhora falou nessa avaliação e eu não fui avaliada. Eu me aposentei em letra B, sendo que eu tenho mestrado. Eu tenho mestrado, eu tenho livro publicado, eu tenho artigos publicados. E eu me aposentei na letra B. Agora ele retomou essa avaliação que ele havia tirado, né? Não vamos citar nomes, vamos ver o governo, né? O governo tirou o plano de carreira, então não existe mais esse tipo de avaliação. Mas ele retomou essa antiga avaliação somente para quem está na ativa, sendo que a maioria se aposentou. E eu passei todos os 20 e tantos anos de sala de aula sem ser avaliada, apenas fui para a letra B, tendo pós-graduação, 2 pós-graduação, um mestrado e quase um doutorado, né? Isso aí com letra B. O que a senhora acha disso aí? Eu acho uma injustiça.
Eu acho assim que o professor investe na formação. É importante termos professores, né, poderia citar como você, que se preparam, que gastam, né, porque tudo isso tem um custo. Eu tive muitos professores, amigos meus, colegas, com mestrado e doutorado. Eu não tenho doutorado ainda, mas eles têm. E eles estão lá. E não estão sendo avaliados. Não está valendo. Né? Eu acho isso muito desmotivador, né? O professor, daqui a pouco, ele vai perder a motivação para um maior aperfeiçoamento. E até porque, às vezes, o que ele ganha não dá para pagar isso. Não tem condições. Para a senhora ter uma ideia, para mim fazer mestrado, eu era casada e tinha a filha pequena. Eu tive que me exonerar de 20 horas, porque a coordenadoria não me liberou para aquela... Na época tinha licença não remunerada. Ninguém estava pedindo para ser remunerado. Licença não remunerada. Somente para mim terminar o mestrado e voltar para a sala de aula. Aí, a partir de que estivesse na sala de aula, seria novamente remunerado. Não foi liberado isso para mim. Eu tive que me exonerar de uma matrícula. Eu tinha 40 horas, vim para 20. Né? Então, a senhora veja tamanhas consequências que tem um ato de canetaço em qualquer órgão. E dentro da educação, esse é o maior órgão na cidade, no município, na região, né? Que ela comanda 9 municípios. Então, qualquer ordem que seja expressa de uma coordenadoria para uma região, ela vai atingir toda essa região. Muitas pessoas serão prejudicadas. Mas eu já te diria que é a nível de Estado, né? Porque a coordenadoria vai executar uma ordem que vem da Secretaria, né? Então, você veja que a nossa região foi prejudicada e todas as outras coordenadorias, né? Claro. Com esse tipo de orientação, né? Exatamente. Porque eles não... Eu sempre questionava assim, eles não conhecem a realidade da escola, eles não conhecem o dia a dia do professor. Porque a maioria, eles trabalham no burocrático, mas eles nunca entraram numa sala de aula ou numa escola maior, onde as dificuldades são muitas, né? Sim. E depois, assim, cada região, não sei se a senhora concorda comigo, cada região tem as suas especificidades culturais. No nosso Brasil, imagina, o Brasil é imenso, é de dimensões continentais. Cada região tem uma cultura diferente e, às vezes, dentro de uma região tem 2, 3 culturas, como é o caso do Rio Grande do Sul, que está na região sul, mas ele tem imigração alemã, ele tem imigração italiana, ele tem conquista portuguesa, que não é o mesmo que imigração, mas ele tem elementos étnicos portugueses, espanhóis, alemães, italianos. Trabalhar com esse caldeirão, o que a senhora acha assim, que é trabalhar com esse caldeirão de cultura, que inclusive é a característica de Vacaria? Exige um aperfeiçoamento constante e um estudo, né, para o professor poder chegar até o aluno, porque são diferentes culturas, como tu disseste, que tem que ser tratada da maneira que eles veem, né? E a senhora acha que a secretaria deveria dar suporte a isso? Porque a coordenadoria, eu trabalhei numa e a senhora também, a gente sabe que a coordenadoria segue o que a secretaria ordena, praticamente ordena. Porque não é uma democracia. É de cima para baixo, né? Eu fui a diversas reuniões na Secretaria de Educação. Eles não nos ouviam. Nós tínhamos somente que escutar, anotar e replicar. A senhora concorda comigo? Porque a senhora deve ter ido a muito mais reuniões que eu. Em 2 mandatos, a senhora foi a muitas reuniões. A senhora recebia as ordens diretas. A senhora tinha direito a opinar? Não, porque as ordens eram para todas as coordenadoras executarem de acordo com o que eles determinavam, né? Como eu te falei antes, o enxugamento das delegacias
Na época, eu disse a nossa já estava enxuta. A nossa tinha que repor alguns, né, em alguns setores. E nós tivemos ainda que tirar. Então, é bem complicado, viu? Não é fácil você... Não, mas já a região dessa que eles têm que viajar, os municípios estão longínquos, né? Não é como a região metropolitana, que a cada 20, 30 minutos tu tá no município. Aqui nos campos de cima da serra, você tem que viajar no mínimo 45 minutos, no mínimo. No mínimo, porque né? São José dos Ausentes, na época não tinha asfalto. Nós Exato. demorávamos quanto tempo para chegar? A maioria eram estradas vicinais, como eles dizem, que a estrada é de chão, que algumas foram asfaltadas, né? Mas na época não tinha essa né? comodidade. A gente saía daqui de manhã, já aproveitava, passava em Bom Jesus, passava nas escolas que tinham ali nas adjacências e ia a São José dos Ausentes. Às vezes saímos daqui com sol e chegávamos lá com serração e frio. Isso em mês de setembro, mês de outubro aconteceu, né? Então, era bem distante. O Pinhal da Serra era outra viagem, que na época não era emancipado, né? Sim. Agora, depois, quando que a usina se instalou lá, eu acho que em seguida... Mas acredito que ainda mesmo sendo município faz parte da 23ª, né? Antes seria de Vacaria, né? Um distrito de Vacaria. Mas permanece sob a jurisdição, né? Da 23ª. Hoje como município, né? Eu quando estava lá na segunda CRE, escutei muito, assim, a ideia deles fecharem coordenadorias. Inclusive essa de Vacaria, onde Caxias do Sul teria que tomar conta de tudo isso, a região deles e mais campos em cima da serra. A senhora acha viável isso? De jeito nenhum, né, Isabel? De jeito nenhum. E com o enxugamento da máquina, eles tomarem conta da região da Serra Gaúcha, mais os campos em cima da serra. E o professor tinha alguma dificuldade, ou precisava de algum documento, ele ia ter que se deslocar a Caxias. É longe, né? Imagina o professor de Esmeralda vai sair para qualquer problema que der, ele vai ter. A delegacia, a coordenadoria hoje é de fácil acesso para o professor, né? Porque ele vem até Vacaria e resolve todos os problemas. E o que ele não resolver, o pessoal do setor encaminha para Porto Alegre, ele vai ter a resposta, e às vezes ele consegue até uma carona até Vacaria. Também. De pessoas que costumam vir resolver algum outro problema, pega uma carona, vem e resolve o seu problema. Sim, mas tu veja a dificuldade que isso acarretaria para o professor. Muita. Porque é atípica. A nossa coordenadoria, ela é muito distante. Todos os municípios, qual é o município muito mais distante. Perto? São todos. Capécia da Serra? São José dos Ausentes. Não, São José é um dos mais longe. Aqui, Monte Alegre dos Campos, né? Então, dificultaria mais uma vez para o professor, né? Agora eu lhe digo, em tempos assim de tempestades, né? Cair barreiras nas estradas. Ficamos ali ano passado sem poder passar pela ponte do Rio das Antas, né? Imagine Caxias do Sul sendo a coordenadoria dos campos em cima da serra, o que seria? Se nós dependêssemos deles para resolver os problemas, uma que eles não conhecem, a nossa cultura é diferente da deles, porque a deles é uma cultura italiana e aí Gramado ainda pertence para a coordenadoria, é a 4ª coordenadoria, se não me engano, né? A de Caxias. Então Gramado é cultura alemã, eles já têm que trabalhar com isso. Cultura italiana, cultura alemã. Imagina eles terem que pensar nos campos de cima da serra, que é totalmente diferenciado. São diferentes, os usos e costumes, palavreados. Os termos gauchescos aqui são mais carregados, lá eles puxam mais para o italiano e na região de Gramado mais para o alemão. Então eu convivi com todas essas culturas aí, que eu nasci em Caxias, meus pais são daqui, dos campos de cima da serra, nasci em Caxias, me criei num internato que era na região ali de Nova Petrópolis, que é cultura alemã, e depois eu trabalhei em São Leopoldo, que é o berço da cultura alemã. A gente, como professor de História e Geografia, a gente percebe a diferença que tem
cultural entre uma região e outra. A região metropolitana, a Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra. São culturas muito diferentes. Mesmo o idioma tem dialetos nesse trecho, nesse caminho, né? Então, a senhora pode me dizer, a senhora concordaria com fechar ou abrir? De jeito nenhum, né? Eu acho que seria um retrocesso. Eu vejo como fechar uma coordenadoria do porte da vacaria, que ia ter, e todas, né? Porque todas têm um número bem significativo. Todas são importantes, cada uma na sua região. Com certeza. Todas. Eu acho que seria, além de ser uma lástima, um retrocesso, né? É o mesmo que pensar assim, ó, concentrar em São Leopoldo a região da Serra Gaúcha. Meu Deus, a região metropolitana tem 38 municípios, fora da primeira coordenadoria que atinge Porto Alegre, que tem quase 2 milhões de habitantes, né? Não teria como eles atender a região próxima a São Leopoldo, 38 municípios, mais os municípios da Serra Gaúcha. Não, inviável. Inviável, né? E duas culturas diferentes. A açoriana na região metropolitana, italiana e alemã na região da Serra Gaúcha. São muitos transtornos, muitas diferenças. Quem iria assumir esses cargos? A pessoa, às vezes, conhece muito da cultura italiana, nada da alemã, nada da açoriana, ou vice-versa. E que caldeirão de pessoas queriam cada uma atingir. Sabe a Torre de Babel, me veio agora? Seria mais ou menos isso. Né? Uma Torre de Babel, todo mundo falando, ninguém se entendendo. Verdade. Né? Então, essa tese que eu estou fazendo aqui no meu trabalho é sobre a importância de cada escola no seu bairro, na sua cidade, e a importância de cada coordenadoria na sua região. Porque eu, na minha tese, eu sou contra fechar escolas. Para mim, a escola tem que estar aberta. E, se não pode construir novas, mantém abertas que tem. Sim, é uma referência, né? Exatamente. Porque cada escola tem a sua importância no seu bairro. Não sei se a senhora concorda. E as coordenadorias, a sua importância na sua região. É verdade. Né? A escola é uma referência para os pais, é uma referência para os alunos, é onde às vezes até a família busca informação, se é num lugar mais distante, né? Não, eu acho que seria muito lastimável, viu? Acredito que não vai acontecer. Esperamos que não, né? Então, qual é a importância da Coordenadoria Regional de Educação, na sua opinião? A coordenadoria orienta, a coordenadoria planeja junto com os professores, diretores, ou mais até com os diretores, e os diretores levam essas orientações para as suas escolas. A coordenadoria é um suporte, né, para toda a rede de ensino. E as pessoas ali são muito preparadas, são muito dedicadas. Eu tive a sorte de, na minha época, contar com uma equipe muito profissional, muito dedicada, competente. Acredito que hoje também, pelas algumas pessoas que eu conheço que trabalham na coordenadoria, são pessoas que, como se diz popularmente, vestem a camiseta. Então, é um marco para o município e deve ser mantido. Sim. Eu conheço várias ali, a maioria delas, e todas muito profissionais, estão há bastante tempo ali, né? Salvo algumas exceções, e todas cumprem o seu trabalho, assim, com maior empenho, né? Quais os desafios de ser um delegado de educação ou uma coordenadora de educação? Quais os desafios? Mudou alguma coisa, assim, de delegada para coordenadora? A senhora que foi as duas, né, denominações. Mudou alguma coisa? Mudou a política? A gente sempre pensa que delegacia de educação seria na era militar. Mas agora, entrevistando a senhora, eu estou vendo que foi até 2003, ainda era delegacia. 2003 já não era, mas até 2000 foi. Foi a época que eu entrei no magistério. Até 2000 era delegacia. Eu acredito que sim, 2000, 1999. Aí mudou. Não, eu acredito que mudou só o
nome. A instituição continuou na sua essência, fazendo o trabalho que já fazia como delegacia. Não sei se quiseram suavizar o termo, né? A coordenadoria tinha mais a ver com o trabalho desempenhado ali, né? Mas eu acho que só mudou. Eu senti, né, quando voltei como coordenadora, que não tinha mudado nada. O que mudou foi só o nome mesmo, né? A essência continua a mesma. Parte pedagógica, parte administrativa, inventário, aposentadoria. Até então não tinha mudado. Como eu te disse, sim. De 2003 para cá, daí não saberia te responder se houve muitas mudanças ou não, porque eu desliguei, sabe? Eu não tinha intenção de continuar trabalhando, me aposentei. Fiz a minha parte, procurei fazer a melhor maneira possível dentro das minhas limitações, e daí o dia que eu me aposentei, eu disse, não, aqui eu realmente estou encerrando, sabe? Nunca pensei em voltar, podia ter, né, um Foram contato. quantos anos somando os 2 mandatos? Foram 8, né? 8 anos, é bastante, né? E 8 de secretaria, né? Então, são 16 anos de trabalho. A senhora estava como cedida na secretaria ou não? Como professora. Trabalhei em Muitos Capões, acho que Então, a senhora entrou em 82 como professora. Como professora, em Muitos Capões. Tá, e ficou quanto tempo daí Eu acho que foi até 87 em Muitos Capões. 5 anos. Depois eu vim para cá, fui trabalhar como adjunta da professora Wanda. Eu não sei que precisar anos. O adjunta, daí já é na coordenadoria? Não, na secretaria. A Wanda era secretária. Na secretaria do município. Eu era secretária adjunta, cedida, e a professora Wanda também era cedida. Sim. Depois eu assumi como secretária daí, titular, secretaria no município. Aí saí do município para assumir a coordenadoria. Então, 99 eu assumi como coordenadora, 98 eu estava na secretaria. 98 estava na secretaria. Foi ali na década de 90. E é muita mudança esse trabalho assim, ó, dentro da Secretaria de Educação do município para a Coordenadoria Regional de Educação, que se refere às escolas do Estado. A senhora, na Secretaria do Município, estava trabalhando com as escolas do município. Qual é a diferença, assim, trabalhar em um órgão e no outro? O município é muito mais dinâmico. Você sente a necessidade, existe verba, você vai ali, fala, né, com o prefeito da necessidade, ele autoriza, na outra semana já está dando início a uma reforma, a uma construção, sabe? É mais dinâmico, então. Muito, não, essa mudança é muito diferente, sabe? O município, eu te diria assim, que é bem mais rápido, apesar da burocracia. Você vai ter que fazer licitação, né? Claro, tudo, né? Você vai construir uma escola, você vai ter que fazer uma licitação, vão 3 ou 4 construtoras concorrer. Essa parte é demorada, mas depois é muito. Na época, né, Isabel? As coisas mudaram, eu não sei te dizer se para melhor, mas mudaram muito. Não, eu ia lhe dizer que no município deve ter melhorado, porque passou toda a verba do Fundef, né? Que era do Estado, e por isso o ensino fundamental foi sendo paulatinamente indo para o município, embora as escolas do Estado na época estivessem melhor aparelhadas, foram para o município, mas hoje com essa verba, as escolas municipais, agora inverteu, estão mais aparelhadas do que as escolas estaduais, pelo menos é o que se ouve dizer. Né? Eu não visitei as escolas municipais, não posso dizer se isso é verdade ou não, mas o que se ouve falar é que no município as creches são de primeiro mundo, tem todo o material, atendem muito bem as crianças. Então, assim, a gente ouve falar, mas do que eu analisei, eu filmei as escolas estaduais. Aqui de Vacaria, todas estão muito bem aparelhadas. Talvez uma precisasse mudar o prédio, né? Que é muito antigo, que a gente sabe que é o Dalva Zanotto de Lemos, e é uma escola que não pode desaparecer.
Não sei se a senhora concorda comigo. Concordo. Porque ela é em excelência em alfabetização, que é o que mais falam, tanto da alfabetização hoje, que os níveis não estão adequados, mas o Dalva Zanotto de Lemos está sempre acima de todos. Já ganhou prêmio fora da cidade por ser a melhor escola em alfabetização, né? Então, é a única que eu fui filmar, e não fui eu que filmei, elas não permitiram, elas mesmas filmaram, mas o prédio já é muito antigo. É de madeira ainda, É né? de madeira, é muito antigo. Elas Não, mereciam mas ela sempre uma se escola, destacou. elas mereciam uma escola de alvenaria, né? É. Mereciam. Mas o Dalva sempre se destacou no ensino-aprendizagem, na alfabetização. E até porque também, né, é uma escola menor, então é mais fácil de você. Você conhece todos os alunos, o bairro é mais pequeno no sentido de que não tem BR para eles atravessarem, a né? importância aí, ó. Tudo né? ajuda, né? Da escola dentro do seu bairro. Inserida no bairro, né? No bairro. Ali é muito boa a Mas região. e as professoras ali sempre foram muito dedicadas. Eu sempre dizia, o professor, ele é muito profissional, ele faz realmente um trabalho maravilhoso, né? Pena que não é valorizado como ele mereceria, né? É verdade. E ali eu tive na escola, eu não filmei, elas que filmaram, mas eu pude ver as instalações, elas estavam justamente colocando todo o equipamento que elas receberam excelentes equipamentos, material didático, elas têm tudo e elas trabalham muito. É só a deficiência da escola como estrutura física. Mas não deveria fechar nunca, escola, né? Deveriam renová-la, né? E não fechá-la. Mas eu não sei, mas o investimento nos últimos tempos em educação não foi muito satisfatório, né? Pelo que eu saiba. Pelo que eu vejo, escuto no rádio, eu vejo no jornal. E não sei o que a senhora pode nos dizer, mas muita coisa a gente fica sabendo no noticiário que há muito desvio sempre de verba da educação para outros setores, né? A senhora concorda com isso? No tempo que eu trabalhei na prefeitura, era aplicado religiosamente Mas isso eu até não estou falando em nível de município. Não, mas nível eu só federal, estadual, né? Isabel, em todos os setores, né? Que a gente ouve desvio de tudo que é jeito, né? De repente, por isso que eu ia te dizer no município, porque tu vê municípios que não deixa de ser uma verba estadual, mas prefeitos desviaram a merenda, ou o dinheiro da merenda, isso que eu acho horrível, mas desviar dinheiro de merenda. Quantos municípios a gente ouve? Então, indiretamente, é um recurso estadual ou federal, que seja, e eles mandam para o município e às vezes é desviado, né? Então, a gente fica pensando como é que pode desviar dinheiro de merenda, né? Porque as escolas, a gente sabe, a clientela deles, os alunos, normalmente são pessoas que ganham menos, que os pais ganham menos, que não tem tanto recurso para alimentação. E ali ele poderia ter uma alimentação complementar diferenciada, aquilo que ele realmente precisa comer. Eu vou te dizer que tem em algumas escolas, e alguns alunos, não são todos, que a única refeição que fazem é na escola, né, Isabel? Isso é verdade. Então, eu trabalhei em várias escolas. Eles vão para a escola por causa da refeição. Por causa da merenda, muitos. E as creches do município, eu acho que tu deveria visitar pelo menos uma. Beleza. Sim. As professoras altamente dedicadas, competentes, sabe? Estão fazendo o que gostam. As crianças bem atendidas. A parte lúdica bem diferenciada. Eu tenho no Face, às vezes, algumas colegas, né, que trabalham, então mandam o que estão desenvolvendo com as crianças do pé. Mas é muito bacana, eu acho que tu deveria fazer. É bem interessante isso aí mesmo. Essa visita. Então, muito bem. Então, a senhora acredita ser eficiente a forma como está organizada a educação no Estado? Qual é o papel da Secretaria de Educação do Estado? Eu
não tenho acompanhado hoje a política educacional do atual governo. Como eu te disse, eu me desliguei, eu ouço alguma notícia a nível local e paramos por aí. Mas a secretaria também deveria, né, ser esse braço forte do ensino como um todo no Rio Grande do Sul, né? E eu não sei se hoje ela está correspondendo a isso, né? A senhora concorda, assim, que tem uma secretária que é de fora do estado? Não, eu acho não. Isso que veio de uma cultura completamente, aquilo que a gente estava falando da cultura, que o nosso país tem dimensões continentais, e as culturas é um caldeirão cultural. E aí vem uma pessoa de extremamente longe, de uma cultura bem diferente, gerenciar a educação no nosso estado? Eu diria assim, que nós temos no Rio Grande do Sul gente muito competente, gente muito preparada, professores assim que doaram, né, uma vida para a educação e teriam condições de fazer um belo trabalho. Eu acho que não tem como uma pessoa que não é daqui, que não conhece a nossa realidade, administrar uma pasta tão importante. Nem a nossa história, né? Como a educação, nem a nossa história. Porque se o nosso povo conhece pouco a sua história, imagine quem vem de muito longe. E a educação tem que ter um olhar diferenciado. Não é uma simples administradora, né? Claro a pessoa tem que ver a educação como algo muito especial. Talvez a senhora tenha ouvido falar no livro, no título do livro, a escola não é uma empresa. A escola não é uma empresa. A senhora concorda com essa afirmação? Com certeza. Porque a senhora acabou de dizer, não pode administrar uma escola da mesma forma que uma empresa. São objetivos diferentes. Não, e são maneiras diferentes, né? Muito diferentes. Você tem que ter um olhar de atenção, de carinho, né? Você vai formar cidadãos, esses cidadãos vão para o mundo e eles têm que ter esse olhar diferenciado, né? Não é? E uma empresa não, uma empresa tem, cada um faz o seu papel e não olha. E o outro não trabalha com crianças, né? E a nossa matéria-prima, vamos dizer, é o ser humano. É o ser humano, então não tem comparação, né? Não. Eu, no meu ponto de vista... uma coisa você fabricar uma garrafa de vinho, que é uma cultura maravilhosa e que tem todo um significado, mas uma coisa você produzir uma garrafa de vinho. Outra coisa é você educar uma criança. Tem muita diferença, né? Você pisar na uva, acho tudo muito bonito, romântico. Eu venho que adoro a cultura italiana, porque nasci lá no meio dos italianos, adoro mesmo toda a cultura italiana. É romântico, até você ver, vai pisar numa uva, vai armazenar em barril de carvalho, vai deixar tantos anos. Isso é uma coisa, é um produto que vai sair dali. Agora, um ser humano... Não, um ser humano, o tratamento tem que ser muito diferenciado. Você está trabalhando, né, um ensino para uma criança que daqui a pouco você vai influenciar no futuro dela, né? A senhora sabe que ontem eu estive ali no Irmão Getúlio e casualmente tinha um menino que se atrasou uns 2 segundos para a aula e a professora de matemática não deixou entrar. Não vamos citar nomes de ninguém e nem não estou criticando ela. Mas, graças a essa atitude dela, eu pude conversar com esse menino. E o que eu gostei foi do nosso papo que nós tivemos ali. O menino com 12 anos, na 7ª série. E aí ele disse assim, eu disse, o que está aprendendo em matemática? E daí ele disse assim, eu estou aprendendo raiz quadrada, que a gente não vai usar para nada. Daí eu até concordei para ele, eu nunca usei na minha vida, mas tem os engenheiros, os astrônomos que podem, né, se um dia tu gostar de astronomia ou de engenharia, tu pode querer usar. Daí ele disse, não vai servir para nada mesmo. Eu digo, não, peraí, mesmo que tu não vai usar, o momento que você está exercitando,
fazendo aquele exercício, você está fazendo o passo a passo, você está vendo como resolver aquele problema, você está fazendo uma ginástica no seu cérebro. E esse cérebro vai se desenvolver mais do que alguém que não estuda matemática. Com certeza. Então, daí ele brilhou os olhinhos assim, né? Quem sabe era para ele não entrar mesmo na Sim, matemática. e receber esse recado que daqui a pouco O recado ele vai é olhar. mais velho que ele, que já passou por aquele Isso aí, banco, que que sabe, sabe que né? para mim não ajudou muito a raiz quadrada, mas eu sei que ajudou de uma forma a exercitar o meu cérebro. É isso aí. Por quê? Porque a gente aprendeu sobre as habilidades e competências que todo mundo critica a BNCC, mas não sei se a senhora concorda. A BNCC, tudo está pautado hoje na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? São o desenvolvimento das habilidades e competências da criança. Você precisa desenvolver alguma habilidade e competência numa garrafa de vinho? Não. Não, né? O sabor, né? Mas daí tem o cheiro, especialista aquele as que- notas de cheiro, de sabor. isso. Agora, num ser humano, você desenvolver as habilidades e competências para ele sobreviver no mundo que não é mais pré-histórico, que é um mundo extremamente tecnológico, é bem diferente, a senhora não acha? Com certeza. Trabalhar com uma criança que hoje vive em nível global, que deve ser um cidadão do mundo, que todos exigem que ele seja um cidadão do mundo, que ele viaje pelo mundo todo, porque senão ele é considerado ninguém, porque não viajou. Se ele não sair da sua casa, do seu estado, todo mundo vai dizer que ele não viajou, então ele não é um cidadão do mundo, então ele não está sendo valorizado. Que habilidades e competências nós temos que desenvolver nessa criança? Nós vamos lá voltar para a história, vamos ensinar ele a varrer a caverna, né, ir no rio pescar, nós vamos fazer isso? Não, nós temos que estimular e motivar ele, que ele, como você fez com esse menino, para alguma coisa vai servir, né? Então ele vai ter que buscar o espaço dele e só ele pode conquistar esse espaço, né? E o professor vai estimular, motivar e mostrar para ele que ele pode ser um cidadão do mundo, né? Então essa sua fala, ela se encaixa naquilo que a senhora disse antes, que o setor pedagógico de uma coordenadoria, eu lhe falei, a senhora confirmou, é o coração, o pedagógico é o coração da coordenadoria. O que se faz no pedagógico? O pedagógico administra a fábrica, desenvolver as habilidades e competências das crianças, dos jovens e dos adultos que não tiveram oportunidade. Então, é no pedagógico que a gente estuda as formas de desenvolver essas habilidades e competências no ser humano. E aí as pessoas tratarem o setor pedagógico como se fosse uma piada e achar que lá na escola está sendo desenvolvidos conteúdos que iriam distorcer, por exemplo, a sexualidade das crianças. A senhora, na sua época, alguma vez, a senhora viu algum conteúdo que fosse afetar a sexualidade das crianças? Nunca aconteceu. Não tivemos nunca problema nesse sentido. E a senhora concorda que, na verdade, esses dias eu estava assistindo um filme dessas pessoas famosas, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, essas pessoas, assim, às vezes psicólogos e psicólogas eu sigo, porque eles sabem muito sobre essa área, né? O Leandro Carnal, além de historiador, ele fala muito de filosofia, né? Ele é bem preparado. E o que eles têm comentado, esse grupo de pessoas bem mais elevadas que nós, que estudaram muito, são doutores, pós-doutores e trabalham muito também, dão palestras em várias partes, não só no Brasil como fora. Eles estão dizendo assim, claro que tem que ter educação sexual na escola. Não para distorcer a sexualidade das crianças, claro que não. Mas para esclarecer como se cuidar, inclusive para cuidar do seu próprio corpo, para que outras pessoas não abusem
Porque a pedofilia e o abuso sexual contra crianças é muito grande no país. E no mundo até. Mas nós estamos falando da nossa realidade. Mas é terrível, né? O que a senhora fala dessa? Chocante. Deveria ter a educação sexual nas escolas ou não? Porque isso eu sei que tem todo um tabu, né? Não, eu acho que às vezes os pais em casa não têm condições de orientar seus filhos. Então a escola é o melhor lugar para receber esse tipo de esclarecimento, né? Até de respeito com o próprio corpo. Porque você veja bem, em uma família onde a mãe é mais limitada, às vezes até nem estudou, ela não sabe esclarecer a filha mulher, ela não tem condições, ela também não recebeu essa orientação. E é muito importante na escola. E eu não sei hoje, mas teve uma época que as professoras esclareciam. E eu ouvi relatos que foi muito importante na vida de algumas meninas esse esclarecimento. Eu acho que deveria ter. Na sua época, a senhora lembra, porque tem muitas demandas que vêm para uma coordenadoria, e uma delas é quando acontece algo grave com uma criança nas escolas, né? Quando alguma professora percebe que a criança tem um comportamento diferente e que ela pode estar sofrendo alguma violência fora da escola ou mesmo dentro da escola, mas geralmente fora dela, na casa ou nos arredores da sua casa, no seu bairro, enfim. Na família, às vezes não ali na mesma casa, mas com algum familiar. Muitas vezes a gente percebe isso nas crianças. A professora percebe, né? Porque a criança fica retraída, a criança chora por qualquer coisa, a criança fica assim, parece que desconfiada. E aconteceu um caso numa escola e a gente foi a fundo e o abusador era o pai. A senhora pode ter visto um caso. Eu posso ter visto 2, 3 nas escolas por onde passei. Não citaremos nomes, porque nós sempre queremos o bem dessas crianças que hoje são adultos e jamais a gente expõe essas crianças. É verdade. Né? Isso tudo é tratado a portas fechadas, né, professora? Qual é o procedimento assim que se faz? Nós, a primeira coisa, a gente chamava o conselho tutelar, né, para observar essa criança. E depois a gente ia pedir uma orientação Nós tínhamos aqui o conselho que a Rosi trabalhava, a Rosi Bonella, agora me foge o nome. Eles davam um suporte muito bom. Ele tinha psicóloga, daí a gente encaminhava. Eu ia perguntar se era emocional. Eu não estou lembrando também do setor. Mas a gente encaminhava para a psicóloga, daí depois de uma meia dúzia de entrevista com a psicóloga, a gente conseguia daí clarear a situação e tomava todas as providências, até fazer um boletim de ocorrência. Então, a criança sempre é preservada, né? Eu me lembro das situações que eu presenciei nas escolas onde eu trabalhei, a criança sempre é preservada. É um sigilo total na escola, fora da escola, mas quando a gente percebe, a gente leva para a direção e aquilo tudo é muito bem coordenado junto com a coordenadoria. Até para não criar trauma, né? Exatamente. Então, é isso que a gente queria colocar, a importância das escolas em cada bairro, porque elas salvam crianças em todos os sentidos. Em todos os sentidos, tens razão. Né? Então, assim, para a gente encerrar, lhe pergunto, qual a importância da educação como organismo social para a sociedade? A educação é de um valor imensurável, né? É fundamental. Porque a educação, ela vai formar cidadãos, né, para o mundo e vai despertar neles também aquela confiança que eles podem ser o que eles quiserem, desde que eles estudem, que eles busquem conhecimento, que eles busquem aprendizagem, e é fundamental para a sociedade. Uma sociedade só evolui com uma boa base de educação. Com certeza. Então, professora, eu ficaria aqui o resto da tarde conversando, porque está bem interessante
e eu vejo que a senhora também é acessível, né, aos assuntos. Então, apesar de estar muito interessante essa entrevista aqui com a professora Cássia, muitos assuntos que a gente deveria aprofundar mais, né? Mas, então, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos agradecer a professora Cássia. Foi uma entrevista muito rica, gostei muito e fico muito agradecida dela aceitar o nosso convite, né? Então, muito obrigada, professora. E, então, do regional para o universal, um grande abraço do canal YouTube HL História Legal. Biografia entrevistada. Paim, Cássia Antonieta Teixeira. Documentação e acervo documental, histórico e fotográfico fornecido por 23ª Coordenadoria Regional de Educação, assessora Ângela Amarante. Então, aqui na documentação, esse documento que a gente adotou como uma certidão de nascimento da CRE, foi fornecido para a 23ª CRE, que é a matrícula, né, do terreno que foi doado pela prefeitura ao estado para que se pudesse construir uma escola estadual primeiramente e depois, posteriormente, a 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram História Legal 2022. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Para a aquisição do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro 1964 a 1997, WhatsApp 51996899085, PDF R$ 25, físico R$ 50.